João Pedro, George Floyd e Miguel Otávio. Em um intervalo de 15 dias, essas três pessoas tiveram suas vidas interrompidas de formas muito trágicas e também muito dolorosas. Uma criança, um adolescente e um homem adulto. A partir dessas mortes, começaram a se intensificar no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países manifestações antirracistas e reflexões sobre as desigualdades sociais e raciais que estão presentes na nossa sociedade. Os debates criados a partir dessas questões nos dão cada vez mais a certeza de que não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. E o livro de hoje vem exatamente para nos mostrar isso. Depois da vinheta tem mais uma resenha aqui no canal. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e você está no canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu trago um conteúdo novo relacionado à área da leitura e da literatura. Eu trago resenhas, vídeos temáticos, enfim, vídeos que façam parte desse universo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Deixe o seu curtir, porque isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo que eu estou fazendo merece ser visto por outras pessoas. Além disso, se você quiser comprar o livro da resenha de hoje, na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar e ao fazer a compra desse produto, você vai estar ajudando automaticamente o canal sem pagar nada a mais por isso. A resenha de hoje acontece em meio a um contexto de protestos antirracistas que tem se espalhado pelo mundo. Nos Estados Unidos, um homem negro chamado George Floyd foi morto asfixiado por um policial branco. E esse assassinato foi o estopim para uma série de manifestações contra o racismo e também contra a violência policial no país. No Brasil, João Pedro, um adolescente de apenas 14 anos, foi morto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Teve também o caso de Miguel Otávio, uma criança de 5 anos que morreu ao cair do 9º andar de um prédio no Recife, enquanto Miguel estava sob os cuidados da patroa de sua mãe. Todas essas vítimas eram negras, e então cresceram as reflexões sobre o racismo que está enraizado na nossa sociedade. O livro de hoje vem exatamente para provocar a gente a repensar as atitudes que nós temos diante dessa sociedade. Pequeno Manual Antirracista, que foi escrito por Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é escritora, filósofa e também uma das vozes mais influentes dentro do movimento pelos direitos das mulheres negras no Brasil. Além disso, ela também é colunista da Folha de São Paulo. Ela já escreveu outros 2 livros, O que é Lugar de Fala e também Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Em 2018, ela esteve presente na lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. E em 2019, ela fez parte da lista da BBC das 100 mulheres mais influentes do mundo. Djamila Ribeiro é uma referência nos movimentos negro e feminista no Brasil, além de ter uma presença muito forte nas redes sociais. A sua influência se amplifica a cada dia, mas isso tem acontecido com uma intensidade ainda maior devido aos protestos antirracistas que vêm acontecendo nas últimas semanas. E essa influência também está maior devido às pautas sobre desigualdade racial que vem tomando conta das redes sociais. E falando em redes sociais, o humorista Paulo Gustavo cedeu sua conta no Instagram, que tem mais de 13 milhões de seguidores, para que Djamila pudesse postar conteúdo sobre questões raciais e também para que ela pudesse estimular um debate sobre como o preconceito acontece na prática. E ela também faz essa discussão no livro da resenha de hoje. Pequeno Manual Antirracista. Pequeno Manual Antirracista foi publicado pela Companhia das Letras em 2019 e apesar de ser um livro curto, ele tem poucas páginas, o conteúdo dele é extremamente importante e necessário. Djamila Ribeiro traz em 10 capítulos apontamentos que fazem a gente compreender as origens do racismo e também a saber de quais formas nós podemos combatê-lo. Na introdução do livro, Djamila diz que falar sobre racismo no Brasil é fazer um debate estrutural, e por causa disso ela acredita ser fundamental trazer a perspectiva histórica, e que devemos começar essa discussão a partir da relação entre racismo e a escravidão. E ela faz a gente refletir logo de cara quando afirma que a população negra não foi escrava, ela foi escravizada. Djamila diz que a palavra escrava dá a ideia de que essa seria uma condição natural, escondendo que o que realmente aconteceu é que aquele grupo foi colocado ali por uma imposição de outras pessoas. E só com esse trecho já dá para perceber quão essenciais vão ser os questionamentos da autora.
Ela menciona como desde cedo a população negra não teve acesso a direitos básicos e nem à distribuição de riqueza. Por mais que a Constituição do Império de 1824 determinasse que a educação era um direito de todos os cidadãos, as escolas estavam vetadas para pessoas negras escravizadas. Esse é apenas um dos exemplos que Djamila vai trazer para mostrar como o estabelecimento dessa estrutura colonial acabou favorecendo para a manutenção da mentalidade casa grande e senzala, em que, segundo as palavras da autora, a cor nas senzalas e nos quartos de empregada foi e é negra. Djamila Ribeiro diz que aqui no Brasil existe a ideia de que a escravidão foi branda. E esse tipo de pensamento acaba impedindo que as pessoas entendam como o sistema escravocrata interferiu e interfere até hoje na forma como a sociedade brasileira se organiza. A partir disso, ela conclui que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos, e não uma simples ação que parte da vontade de alguém. Por isso é muito importante a gente pensar, enquanto sociedade, o que é que a gente está fazendo para combater esse racismo. Não ser racista não é suficiente, porque a falta de atitude contribui para perpetuar essa opressão. É necessário ser antirracista, assumir o compromisso diário de combater o racismo. Isso mostra que essa questão é muito mais complexa do que muita gente imagina. Por muito tempo existiu a ideia de que não há racismo no Brasil, e Djamila diz que a chamada democracia racial foi o mito espalhado mais perigoso. Ele foi pensado por sociólogos da elite econômica brasileira do século XX e diz que no Brasil passou a existir uma relação harmônica entre brancos e negros a partir da miscigenação entre eles. E um reflexo desse pensamento está no resultado de uma pesquisa do Datafolha, que foi feita em 1995, em que 89% da população brasileira admitia que existia o preconceito de cor no país, mas 90% não se considerava racista. Ou seja, quase ninguém era racista, mas quase todo mundo admitia que existia racismo no Brasil. Djamila, então, traz uma reflexão importante. Para a gente combater as opressões, a gente precisa dar nome a elas, porque, segundo a autora, não se pode combater aquilo que não tem nome. Então, uma vez que a gente reconhece que o problema existe e qual é a sua identificação, já é possível dar o primeiro passo para lutar contra ele. Para a autora, esse primeiro passo é o autoquestionamento. A gente tem que fazer perguntas, entender qual é o nosso lugar nesse debate e tirar a ideia de que esses problemas sociais são coisas naturais, ou seja, que não tiveram interferência humana, porque elas têm interferência. Essas atitudes ajudam a evitar a reprodução dessa violência, que privilegia uns e oprime outros, como Djamila afirma no livro. E ela traz uma reflexão importante. Ela diz o seguinte: uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. Esse trecho também faz a gente lembrar do risco de se cair na ideia da meritocracia, em que as pessoas conseguem atingir seus objetivos apenas com as suas determinações, com seus esforços próprios. Mas isso não acontece em uma sociedade totalmente desigual. Outro problema que ela fala é a redução das pessoas negras a estereótipos, o que acaba deixando de lado o reconhecimento dessas pessoas como seres humanos que possuem suas complexidades. Durante a leitura do livro, Djamila traz contextos históricos e pesquisas que ajudam a confirmar os questionamentos que ela levanta, como a necessidade de políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais e raciais do Brasil. E aí ela chama a nossa atenção para um ponto que é muito pertinente, que a gente não pode romantizar as dificuldades enfrentadas por uma pessoa para conseguir estudar, para conseguir um diploma ou passar em um concurso público. Ela diz o seguinte: não deveria ser normal que, para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pagar um transporte. Cultivar a cultura do mérito é naturalizar as desigualdades sociais que existem em nosso país. Por isso, a gente precisa apoiar políticas afirmativas, ou seja, políticas que destinem recursos em benefícios de pessoas que façam parte de grupos que sejam discriminados ou vitimados pela exclusão socioeconômica do presente e do passado também. Além desse apoio às políticas afirmativas, a gente precisa refletir sobre o meio que está ao nosso redor. Djamila diz que a gente deve questionar por que muitas vezes, quando a gente entra em restaurantes, as únicas pessoas negras que a gente vê no ambiente estão servindo mesas. Ou então, quando consumimos produtos culturais como filmes e novelas, tentar perceber quantas pessoas negras estão atuando,
quantas pessoas negras estão em posições de destaque, em vez de reduzidas a estereótipos. E só para complementar, quando a Djamila fala a questão das únicas pessoas negras estarem servindo mesas, ela não está menosprezando a profissão ou dizendo que ela não é digna, mas sim se referindo justamente aos estereótipos sociais que são muitas vezes impostos às pessoas negras, de que elas não podem ocupar outras posições de destaque. Esse tipo de reflexão faz a gente entender como o racismo é uma questão estrutural e não necessariamente apenas uma questão do indivíduo. Mas falando em individualidade, o que é que a gente pode fazer na prática, no nosso dia a dia, para combater o racismo? Djamila Ribeiro aponta para a questão, para o problema do silêncio. Muitas vezes as pessoas riem ao ouvirem piadas racistas, ou então se calam, em vez de repreender quem fez essa piada. E a inércia ajuda o sistema racista a continuar estabelecido. Mas a gente também deve procurar perceber atitudes e falas racistas que temos. Pesquisar sobre termos que tenham origem racistas, para que a gente não perpetue ideias excludentes e opressoras. Outro ponto importante é a necessidade de lermos mais autores negros, de consumirmos mídias que tenham sido produzidas por pessoas negras. O interessante nesse livro é que Djamila não dá tudo mastigado. Ela incentiva a gente a procurar conhecer mais sobre o assunto, a pesquisar diferentes fontes para que a gente possa conhecer as outras visões de autores e de autoras negras sobre o racismo e também a saber quais são suas visões, seus pensamentos e o que eles têm a dizer sobre esses assuntos. Djamila Ribeiro também alerta para uma situação muito preocupante: a violência contra a população negra no Brasil. Ela traz a informação de que os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,2% das pessoas assassinadas. De acordo com dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no país. Djamila também menciona que 2 em cada 3 presos no Brasil são negros. Essas informações escancaram as desigualdades sociais e raciais que existem no Brasil. O racismo não é um mito. O racismo, infelizmente, é uma realidade. O racismo mata todos os dias. Por isso, a gente tem que conversar e educar desde cedo sobre essa questão. A gente tem que exigir um ensino escolar que valorize as várias existências e que se referencie de forma positiva em relação à população negra, como a própria autora do livro diz. A gente precisa ouvir o que essas pessoas têm a dizer. A gente tem que aprender com elas, se solidarizar com elas, porque como tem na sinopse do livro, a luta antirracista é uma luta de todos e de todas. Em Pequeno Manual Antirracista, Djamila Ribeiro estimula o autoconhecimento. Ela nos incentiva a refletir sobre as nossas próprias atitudes, a questionar esse sistema opressor que foi estabelecido no Brasil desde o período colonial. Ela usa uma linguagem muito didática, traz exemplos práticos, pesquisas que confirmam os pontos debatidos por ela, e além disso ela também traz questionamentos que são muito pertinentes. O racismo é um problema estrutural, um tema complexo, e por isso a gente precisa se aprofundar cada vez mais no debate sobre ele, para que a gente encontre formas de combatê-lo no nosso dia a dia. Pequeno Manual Antirracista é um livro curto, mas que aborda o conteúdo de uma forma muito transformadora e reflexiva. Ler ele é extremamente necessário. A leitura é fluida e muito proveitosa. Eu tenho certeza de que saí com uma mentalidade diferente quando terminei de ler esse livro. Recomendo demais. Essa foi a resenha de Pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro. Eu queria saber de vocês se vocês já leram esse livro e qual a opinião que vocês têm sobre o conteúdo que ele traz. Eu queria pedir também para vocês recomendarem, escreverem nos comentários outros autores negros e outras obras que vocês achem importantes e que falem sobre esse tema. Também convido vocês a dizerem quais as formas que vocês encontram de combater o racismo. Se você quiser comprar o livro, na descrição do vídeo tem um link que você acessa e quando comprar, você vai estar ajudando o canal automaticamente e não vai estar pagando nada a mais por isso. Não se esqueçam de curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações para não perderem nada dos próximos vídeos que eu trouxer, porque toda semana eu posto algum conteúdo sobre livros, leitura ou literatura. Muito obrigado pela companhia de vocês, sejamos antirracistas e até a próxima, pessoal!